Olá, muito boa tarde a todos. Conseguem-me todos ver e ouvir? Ótimo. Vamos então começar o nosso webinar de hoje, onde vamos falar aqui sobre a cólica, sendo esta aqui a parte 2, sendo que já tivemos uma parte um anteriormente, que já estará disponível no vosso webinar para verem. Nessa parte um, nós vimos o que é a cólica, os tipos de cólica e como identificar. Aqui vamos ver como diagnosticar e como tratar. Depois, numa terceira parte, iremos ver se a cólica é cirúrgica ou médica e, o mais importante de tudo, como prevenir que a cólica aconteça. Portanto, já sabem, se tiverem alguma dúvida, coloquem desde logo pelo chat, está bem? Não haverá aqui nenhum ponto de paragem para dúvidas, portanto, coloquem logo as vossas dúvidas que eu esclarecerei assim que possível. Um, e vamos então começar. O diagnóstico é feito pelo conjunto dos sinais clínicos, palpação retal, auscultação abdominal, intubação nasogástrica e exames complementares. É assim, com isto tudo, que nós conseguimos fazer o diagnóstico. Não é só por um ponto, não é só pelos sinais clínicos, não é só por nenhum exame, portanto tem que ser aqui o conjunto de todos. Eu vou passar aqui por todos, muito rapidamente, pelos sinais clínicos que nós já falámos ahm, na parte um. Portanto, para uma informação mais detalhada, peço que depois vão ver a parte um. Hoje vamos só mesmo passar aqui mais rapidamente por estes sinais. Portanto, temos aqui o cavalo a olhar o flanco, o cavalo estacado, o cavalo que se deita sem razão aparente, o cavalo timpanizado, que vocês conseguem ver aqui, temos o abdômen bastante dilatado, o cavalo que se espoja repetidamente, o cavalo que pontapeia o abdômen, o cavalo que raspa o chão, a reação de Flehmen, também explico esta reação na primeira parte, alterações nas fezes, neste caso aqui temos uma diarreia, sudação inexplicada, apatia e alteração das mucosas. Portanto, estes são os principais sinais clínicos que nós temos de cólica. Depois, como vocês se lembram da lista anterior, nós tínhamos a seguir a auscultação abdominal. E o que é isto da auscultação abdominal? É ouvir os movimentos peristálticos, ouvir os intestinos. Nós podemos ouvir em duas partes, em dois quadrantes, quadrante superior esquerdo, superior direito e inferior esquerdo e inferior direito. Em todos eles nós vamos ouvir sons que se referem a partes diferentes do intestino e também num deles, que é aqui no superior direito, aqui vamos ouvir um som distinto de todos os outros. Ora então, como vocês veem, ou seja, as zonas de auscultação é esta aqui, no superior, e aqui na zona inferior. Poderá ser aqui, poderá ser um bocadinho mais atrás, portanto, poderá ser em qualquer um destes sítios, ou seja aqui um bocadinho mais à frente ou aqui um bocadinho mais atrás, até é mais fácil auscultar aqui um bocadinho mais atrás, sendo que a parte superior será sempre aqui no flanco, junto ao codilho. Ora então, no lado superior esquerdo, nós vamos ouvir intestino delgado e cólon menor, e o que vamos ouvir são os borborigmos intestinais. O que é que são estes borborigmos intestinais? São aqueles sons que a nossa barriga faz quando estamos com fome, ou quando temos algum problema intestinal também. Aqueles barulhos que a nossa barriga faz, que nós conseguimos ouvir cá fora, chamam-se borborigmos intestinais. E é isto que nós vamos auscultar em 3 dos 4 quadrantes. Portanto, são borborigmos intestinais. Estes sons não são quantificáveis, portanto, nós não conseguimos saber que são X por minuto. Nós conseguimos, após ouvir alguns cavalos, nós conseguimos perceber o que é um som normal. E daí já conseguimos perceber se está mais ativo do que o normal ou se está mais inativo do que o normal. Sendo também podemos ouvir a ausência de som e neste caso quer dizer que nós não temos movimento intestinal. Portanto, superior esquerdo, aqui o som que nós vamos ouvir vão ser os borborigmos intestinais.
No inferior esquerdo também vamos ouvir os borborigmos intestinais e, neste caso aqui, referem-se ao cólon maior e à flexura pélvica que também faz parte do intestino grosso. Portanto, aqui também vamos ouvir borborigmos intestinais. Eu vou só avançar aqui para o inferior direito, onde também vamos ouvir borborigmos intestinais que se referem ao cólon maior. Portanto, do que nós vimos até agora, superior esquerdo e inferior esquerdo, bem como o inferior direito, vamos ouvir apenas os borborigmos intestinais. Já no superior direito, é aquele onde nós vamos ouvir um som distinto dos outros sons. Portanto, nós aqui não vamos ouvir borborigmos intestinais, vamos ouvir a válvula iliocecal e secocólica que tem um som distinto dos outros. Ou seja, por isso é que eu vos disse que em 3 deles íamos ouvir o mesmo som, que eram os borborigmos intestinais, e aqui vamos ouvir um som completamente diferente. Aqui vamos ouvir um som como se fosse uma descarga de autocolismo. Descarga esta que nós já conseguimos quantificar. Ou seja, nós aqui conseguimos medir se está mais aumentado ou diminuído. Isto porquê? Porque normalmente ocorrem 3 descargas em 2 minutos. Portanto, nós aqui conseguimos auscultar 3 descargas em 2 minutos. E garanto-vos que é um som muito idêntico ao som de uma descarga de autocolismo. Está bem? Portanto, não difere mesmo nada deste som. E aqui, superior direito, é o único local onde nós conseguimos auscultar aqui um som diferente e que o conseguimos quantificar, que também é o mais importante, é que conseguimos quantificar, e aqui é o único sítio que nós conseguimos perceber se tem mais ou menos ou igual a 3 descargas em 2 minutos. De seguida, temos a palpação retal. O que é a palpação retal? A palpação retal é introduzir um braço dentro do reto de um cavalo para tentar sentir as vísceras abdominais. A partir daqui, tudo aquilo que nós vamos falar, ou seja, a partir da palpação retal inclusive, é uma ação meramente médica. Portanto, a partir daqui será tudo exames que têm que ser realizados ou com a vigilância estreita de um médico veterinário ou realizados pelo médico veterinário. Portanto, a palpação retal é introduzir o braço, como eu já disse, no reto do animal. Esta imagem daqui é muito ilustrativa e nós aqui conseguimos palpar diversos órgãos, como o intestino grosso, o intestino delgado. Conseguimos aqui também palpar uma ponta do baço. Está bem? É este órgão que nós conseguimos ver aqui, é o baço. Do outro lado também, se for alguém com um braço um bocadinho mais comprido, consegue até chegar ao pé do fígado. Portanto, consegue sentir aqui alguns órgãos e que nós com este exame conseguimos perceber se haverá uma tensão dentro do abdômen maior que o normal, se temos algum tipo de impactação que consigamos palpar, se temos uma timpanização intestinal maior do que o normal, e aí também vamos perceber que algo não está bem. Todos estes termos, impactação é quando nós temos uma parte da ingesta que fica presa numa porção de intestino, e timpanização é aumento do gás, está bem? Nós falamos disto tudo na parte 1, portanto, se tiverem dúvida em algum destes termos, é só irem à parte 1 após este webinar e vão conseguir ter as vossas dúvidas também esclarecidas por aí. Após a palpação retal, temos a entubação nasogástrica. O que é a entubação nasogástrica? É colocar um tubo desde o nariz até ao estômago do cavalo. E porquê é que nós fazemos isto? Nós fazemos isto porque os cavalos têm uma condição fisiológica, ou seja, uma condição fisiológica deles, que faz com que eles não consigam vomitar. Portanto, os cavalos têm aqui uma conformação muscular na junção do esófago, que está aqui representado por este tubo, e aqui temos o estômago, que não conseguem vomitar. Portanto, o vómito não é possível nos cavalos. Portanto, nós temos que introduzir este tubo para conseguir fazer ou forçar aqui o vómito por eles através do tubo. Como vocês sabem, quando nós estamos com algum problema no estômago, se vomitarmos alivia a nossa condição. A mesma coisa acontece com outros animais, como por exemplo cães e gatos.
Isto não vai acontecer com os cavalos, portanto nós temos que os ajudar e muitas das vezes temos que retirar conteúdo do estômago e ao retirar conteúdo do estômago é isto que nós vamos estar a fazer e este é o método que é a intubação nasogástrica, a introdução de um tubo pelo nariz que passa pela laringe, passa pelo esófago, vem sempre dentro do esófago até chegar dentro do estômago e depois dentro do estômago nós vamos ter o conteúdo que entretanto iremos retirar e que eu já vos vou passar a falar mais à frente. Aqui vocês têm uma imagem de uma médica veterinária a fazer a intubação e uma auxiliar a auxiliar e a agarrar o cavalo. Portanto, como estão a ver, o tubo entra por dentro do nariz e vai chegar depois ao estômago. Há o risco de entrar na traqueia, questiona a Mafalda. Sim, há o risco de entrar na traqueia, por isso é que é um procedimento que tem que ser feito por um médico veterinário para que se consiga ter a certeza que está no esófago. Existem algumas formas de o saber. Uma delas é haver alguma pressão à passagem do tubo, porque a traqueia é um tubo que está sempre aberto por conta dos seus anéis de cartilagem, os anéis incompletos de cartilagem que tem a traqueia, portanto faz com que a traqueia esteja sempre aberta e isso esta imagem daqui dá para perceber melhor. Vocês conseguem ver aqui o tubo da traqueia é um tubo largo que tem estes anéisinhos aqui, não sei se vocês conseguem perceber aqui umas ranhurazinhas e que por aqui consegue passar o tubo sem nenhuma resistência. Pelo esófago nós temos um tubo que é oco, que está sempre fechado, que não tem estes anéis, portanto o tubo vai oferecer alguma resistência à passagem. E então é uma das formas que nós temos de saber que está no estômago. Por outro, também é pelo odor. Quando chega ao estômago nós conseguimos perceber. E o truque aqui é não colocar nenhum líquido para dentro do tubo, como está a ser feito nesta imagem aqui. Não colocar nenhum líquido para dentro do tubo sem que tenhamos a certeza que ele está no estômago, sob o risco de afogarmos o animal. A Cristiana pergunta, usou anestesia local neste processo? Não há como ter anestesia local, porque passa por, como consegue ver nesta imagem, como é que nós iríamos anestesiar localmente todas estas estruturas até chegar ao estômago. Portanto, é impossível ter anestesia local, é um procedimento que não causa dor, é um procedimento que não é o mais confortável, mas não causa dor. Se for feito em condições, não causa dor. Tá bem? É desconfortável, não vou estar aqui com rodeios a dizer que é a coisa mais natural para os cavalos, não é para nós, não é para animal nenhum, mas a dor por si só não causa. Outra dúvida, e sedativo? Poderá-se usar sedativo, sendo que os sedativos estão contraindicados em algumas cólicas, portanto temos que perceber e tentar perceber ao máximo primeiro que tipo de cólica será, se não existe o risco de usar um sedativo, mas é uma das opções em animais que estão mais irrequietos, utilizar um sedativo de modo a que se consiga realizar estes procedimentos. Ora então, como eu vos estava a dizer, nesta imagem daqui coloca-se um líquido, seja água, seja água suplementada, para dentro do tubo. Neste caso aqui está-se a usar uma bomba de pressão, como vocês conseguem ver aqui, ou seja, a bomba está dentro deste garrafão, o tubo está preso aqui e isto vai-se bombeando e bombeia aqui o líquido para dentro do tubo. Ou então podemos utilizar o método de gravidade com um funil, colocar líquido dentro do funil, levantar o funil e por gravidade ele vai entrar para dentro do estômago. Eu pessoalmente prefiro a técnica da gravidade, de colocar o líquido por gravidade e não por bomba, porque pelo menos assim que o estômago estiver cheio não me vai deixar colocar mais líquido e não corro o risco de estar a causar mais pressão ao estômago do que aquela que é necessária. Portanto, eu prefiro pessoalmente utilizar a técnica da gravidade, esta técnica daqui, do que a técnica da bomba. Esta técnica da bomba é mais rápido, há quem funcione muito bem com ela porque também já sabe
quando é que a pressão varia aqui na bomba, visto que é uma bomba manual, mas eu prefiro aqui a da gravidade, mas ambas estão certas. Após colocarmos líquido dentro do estômago, ou então se tivermos uma pressão muito grande no estômago desde logo, este é o líquido que sai, é conteúdo gástrico, aquoso, que sai e que deve ser sempre coletado para conseguirmos medir quantos litros de líquido é que saíram, quantos é que foram adicionados e subtrair essa diferença. E aí nós vamos ter aqui o refluxo, tá bem? Que é como nós chamamos a diferença entre o que metemos e o que retiramos, é o refluxo e deve ser medido aqui. Isto vai ser uma nota importante para a terceira parte. Vamos ver que um dos pontos para indicação de cirurgia é se tivermos refluxo acima dos 6 litros. E então, portanto, daí é importante nós medirmos sempre o que metemos e o que retiramos de lá. E nós, ao medir também, nós conseguimos ver a consistência, a cor, o odor, se não temos, por exemplo, sangue, se não temos corpos estranhos a virem também pelo tubo. Portanto, é muito importante conseguirmos ter um controle sobre aquilo que vamos colocando e o que vamos retirando também. De seguida, temos exames complementares que podemos realizar, ou seja, como neste caso temos aqui a ecografia, que será aquilo que de exames complementares de radiologia é aquilo que se utilizaria, ou de imagiologia, e neste caso temos uma ecografia aqui, onde temos ânsias intestinais. Estes círculos que vocês veem aqui são porções de intestino delgado. Está bem? O intestino delgado está todo emaranhado dentro do abdômen. E isto é o que nós estamos a olhar aqui, é o interior do intestino delgado, aqui várias porções de intestino delgado. Isto é uma imagem típica de um animal com bastante gás no intestino delgado. Elas normalmente não têm esta aparência assim, têm mais esta aparência assim, ou seja, um tubo mais fechado. Vocês conseguem ver, está aqui uma ânsia intestinal fechada, sem gás, e depois aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com muito gás e uma aqui com algum gás. Portanto, e temos aqui uma normal. Que se consiga ver assim melhor são estas, estará outra aqui também, mas já não se vê assim tão bem. Esta ecografia poderá ser feita por baixo, ou seja, do abdômen do cavalo, a apontar para cima, ou então poderemos ter também aqui a ecografia a ser feita aqui pela fossa paralombar, aqui no local onde nós iremos auscultar também os borborigmos intestinais. Neste caso aqui, esta ecografia que está aqui a ser feita será para obter uma imagem destas. Vocês lembram-se, possivelmente lembrarão-se quando falámos das cólicas por deslocamento na parte 1, falámos de um deslocamento que era o deslocamento nefrosplénico, onde uma porção de intestino, uma porção de cólon, se iria alojar entre o rim e o baço. E esta ecografia que está aqui a ser feita é para conseguir perceber se existe um deslocamento nefrosplénico ou não. A imagem normal de encontrar será esta aqui, onde vemos o baço, e depois aqui temos um rim por baixo. Quando nós temos esse deslocamento nefrosplénico, nós vamos ver o baço à mesma, mas depois aqui temos uma ânsia intestinal e não conseguimos ver o rim. E então aí temos a certeza que temos um deslocamento nefrosplénico. Depois, só para vocês perceberem, nós podemos também fazer as ecografias por via transretal, ou seja, quase como se fosse uma palpação retal, mas com uma sonda ecográfica. Vocês conseguem ver aqui o braço, está dentro do ânus, e conseguimos ver aqui um fio a sair, que é a sonda ecográfica. Esta imagem propriamente dita não é de uma ecografia de cólica, neste caso aqui concreto é de uma ecografia de reprodução, mas o procedimento é precisamente o mesmo, ou seja, aqui a palpação com o ecógrafo, e conseguimos ter aqui uma imagem mais in loco, ou de uma porção mais específica de algum órgão ou de alguma parte do intestino nós queiramos ver. Outro tipo de exame complementar que nós podemos fazer é a abdominocentese.
A abdominocentese nada mais é do que retirar líquido livre abdominal. Peço desculpa. E este líquido livre abdominal é líquido que existe dentro do abdômen livre. Normalmente existe sempre uma porção residual de líquido que deverá ter uma cor translúcida, ou seja, poderá ser aqui um bocadinho a apontar para um bege, para um amarelo muito claro, mas deverá sempre ser translúcida. Nunca deverá ser vermelho, como temos aqui. Se é vermelho, quer dizer que temos sangue, portanto teremos sangue na cavidade abdominal, e se tiver muito amarelo, também em princípio teremos outro tipo de problema, como principalmente uma perda de proteína muito grande. Então nós podemos tirar este líquido, ou seja, retirar alguma porção deste líquido e fazer algum tipo de análises que sejam necessárias. Como eu já disse, poderemos ver aqui a quantidade de proteína que temos, poderemos ver também outra porção que é o lactato, que nos dá aqui uma ideia sobre o grau de fadiga ou de perda de condição dos órgãos abdominais. Portanto, conseguimos ter aqui algumas respostas que nos são dadas por este líquido abdominal. Só que uma pequena informação, nós podemos, ao fazer esta abdominocentese, ela tem uma zona específica para ser feita, de modo a que nós consigamos chegar ao local correto. Ou seja, ela deverá ser feita cerca de uma mão travessa atrás do processo xifoide, ou seja, aqui atrás do fim do externo devemos fazer esta punção aqui mais ou menos nesta zona, o externo a terminar mais ou menos aqui, portanto aqui um bocadinho atrás. Fazendo aqui, nós conseguimos garantir que temos uma zona com menos gordura abdominal, para não acontecer isto está aqui, e também temos uma zona onde normalmente não assenta nenhuma ânsia intestinal, ou seja, nenhuma porção de intestino, e então não vamos correr o risco de estar a perfurar uma porção de intestino que, para além de não nos dar aquilo que nós queremos, poderá causar uma infecção no abdômen por saída de bactérias de dentro do intestino. Portanto, é aqui um procedimento que é um procedimento mais arriscado, deverá ser feito por alguém já com alguma experiência, ou então ser utilizada um ecógrafo para conseguirmos perceber onde é que estamos a perfurar e se não existe nenhum risco. Também podemos fazer análises sanguíneas que sejam completas, como por exemplo o hemograma, que nos vai dar uma visão do sangue, grau de desidratação, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. Portanto, vai-nos dar toda esta visão do sangue e das células do sangue, e depois temos a porção das bioquímicas que nos vão dar aqui uma ideia da funcionalidade dos órgãos, ou seja, as bioquímicas dizem-nos que o órgão X, que tem um marcador específico, ou mais específico ou menos específico, terá aqui uma alteração ou não. Também podemos fazer análises parciais, como por exemplo o lactato, como eu já disse, poderá nos dar aqui sinais de fadiga, sinais de perda de condição generalizada dos órgãos, e depois também as proteínas que nos podem querer e que nos vão ajudar aqui a ter alguma ideia se temos excesso de proteína, que normalmente nestas situações não temos. Aquilo que nós vamos à procura é de perda de proteína, ou seja, se já estamos a perder proteínas, seja pela corrente sanguínea, seja através do tubo digestivo para o abdômen, ou seja, para ficarem no líquido livre. Em relação ao tratamento, assenta aqui em 5 pontos, que é descompressão, fluidoterapia, analgesia, medicação acessória e jejum. Portanto, normalmente são estes 5 pontos que passam aqui pelo tratamento, ou que assentam no tratamento, e que andam sempre em circular. Às vezes avança-se, depois tem que se voltar atrás. Portanto, não é fazer isto e depois no final disto está feito. Ou seja, se tudo correr bem, no final disto tudo terá resolvido. Se não, tem que se voltar tudo atrás, tudo à parte do exame físico novamente, de fazer todos aqueles exames que nós tivemos a ver agora, para perceber como é que está aqui a ser
o andamento desta cólica. Ora então, a descompressão nós podemos realizar através do andar. O andar ou passar à guia não só tem um efeito analgésico, como poderá, no caso de termos os intestinos mais parados ou trabalhar menos do que o normal, irá ativar os intestinos, portanto é ótimo para pôr intestinos a funcionar mais rápido novamente, e também para conseguirmos tirar ar. Quando temos cólicas com cavalos que têm muito ar, estão muito timpanizados, é importante andar um bocadinho com eles, isso vai ajudar bastante a que eles consigam libertar o ar que têm. Podemos também fazer esta descompressão através da palpação retal, ou seja corrigir alguma porção intestinal que esteja fora do sítio e que se consiga colocar no sítio correto com a mão. Não é muito simples, mas pode-se fazer. Ou então, por exemplo, se tivermos uma impactação e conseguimos palpar esta impactação e conseguimos ir destruindo esta impactação com as mãos, também conseguimos fazer isso através da palpação. A intubação nasogástrica também vai ajudar à descompressão, porque poderemos ter uma pressão muito grande dentro do estômago, e ao efetuar esta intubação nasogástrica vamos retirar essa pressão do estômago e então vamos aliviar também bastante o cavalo. Portanto, esta descompressão também poderá ser feita por aqui. Como eu vos tinha dito, através de um tratamento médico, nós conseguimos resolver um deslocamento, principalmente é este deslocamento nefroesplénico, como eu vos tinha falado. Portanto, nós vimos na aula passada, na parte 1 deste webinar, vimos que tínhamos a porção de intestino, que a sua localização normal seria aqui, mais ou menos onde está aqui, e que ela, quando tem este deslocamento, fica alojada aqui entre o rim, que está aqui representado a cor de rosa, e o fígado, que está aqui representado a bordeaux. Portanto, o que acontece neste deslocamento é que esta porção de intestino passa aqui para cima do ligamento nefroesplénico, ou seja, aqui entre o baço e o rim. Medicamente nós conseguimos resolver este deslocamento. Como é que nós conseguimos fazer isto? Dando um fármaco que faz uma contração no baço. Dando um fármaco que faz uma contração no baço, nós vamos conseguir que o baço diminua de tamanho, e depois rodando o cavalo neste sentido, ou seja, rodando o cavalo no sentido horário. Ou seja, o cavalo está em decúbito lateral direito, como está aqui deitado, ou seja, com o lado direito para baixo. Rodamos o cavalo para cima, voltamos a rodar o cavalo para decúbito lateral esquerdo, ou seja, decúbito lateral direito, decúbito dorsal, decúbito lateral esquerdo, e poderá ficar aqui resolvida esta torção ou deslocamento nefroesplénico. Se não ficar resolvido, vamos ter que voltar à posição inicial, mas pelo decúbito external, ou seja, não podemos voltar o cavalo neste sentido daqui. Temos que pôr o cavalo em decúbito external, ou seja, com as patas para o chão, voltar a pô-lo aqui e voltar a rodá-lo. Como é óbvio, o cavalo para este procedimento tem que estar a dormir, tem que estar totalmente sedado ou mesmo anestesiado para conseguirmos fazer todos estes movimentos, mas conseguimos, na maioria das vezes, resolver este tipo de deslocamentos sem ter que ir para a cirurgia, o que já é algo que facilita bastante, não só pela rapidez de resolução, como também não temos todos os riscos anestésicos que existem. Outro tipo de descompressão que nós podemos fazer é através da colocação de líquidos que vão lubrificando o tubo digestivo, como por exemplo a parafina líquida, que poderá ser colocada por via de um tubo nasogástrico no estômago, e então vai lubrificando todo o tubo digestivo, e então, por exemplo, se houver uma impactação, esta parafina vai conseguindo ir moendo esta impactação e levando e lubrificando o resto do tubo digestivo, e conseguimos em algumas vezes resolver esta situação apenas com a parafina. Depois temos a fluidoterapia.
Fluidoterapia é a colocação de soro na veia, que é muito normal os cavalos com cólica desidratarem. Como vocês viram, poderá dar problemas de alteração nas fezes, como por exemplo diarreias. Poderá não dar diarreias, como é óbvio, mas vamos ter o jejum, que o jejum também deve ser de líquidos, portanto, logo por aí nós não vamos ter líquidos a chegar ao animal, portanto temos que o repor de alguma forma, e vamos ter sempre algo presente, ou quase sempre presente, que é a sudação, ou seja, eles suarem pela dor, e então só por aí nós vamos ter que repor. Portanto é muito importante repor os fluidos, e então temos aqui uma imagem de um catéter colocado na veia jugular, que é aqui a veia do pescoço, que é onde se faz esta administração. Para vocês terem aqui noção, temos aqui um sistema de soro em série, numa box, onde temos aqui cerca de 30 litros seriados para serem dados a um cavalo, está bem? Portanto, temos aqui cada saco destes que se vê são 5 litros, portanto temos um aqui, outro aqui, mais 2 nesta correnteza, mais 2 na outra fila, e então temos aqui 30 litros para serem dados em série a um cavalo, para que ele consiga estar longos períodos sempre com fluidos, e fluidos estes que poderão ter medicação ou não, mas pelo menos temos o cavalo sempre hidratado. Entrando aqui na analgesia. A analgesia é tirar a dor. Nós temos que ter cuidado com o tirar a dor, porque podemos mascarar sinais clínicos, portanto é muito importante ter cuidado quando se utiliza analgésicos. Eles são importantes para o tratamento da cólica, conseguir tirar a dor para que o cavalo consiga relaxar, mas temos que estar completamente cientes do que demos, a que horas demos e qual vai ser o efeito que este analgésico vai ter no cavalo. Só neste ponto é que nós conseguimos garantir que não vamos mascarar sinal clínico nenhum. Portanto, temos que perceber que eles vão sempre mascarar sinais clínicos. Poderemos ter uma cólica que até pode parecer que o cavalo está a ficar melhor, está a melhorar, mas o cavalo na realidade até pode estar a piorar bastante. Mas como não sente dor, como está com analgesia, aquilo que vai acontecer é que quando a ação do analgésico passar, o que nós vamos ter é principalmente um aumento bastante abrupto dos sinais clínicos negativos deste cavalo. Portanto, é muito importante ter cuidado com a analgesia. É necessário usar, sim senhor, tem que se usar com cuidado e tem que se ter sempre a noção de quando é que se usou, que quantidade, o que é que se usou e quando. E, importante, só o médico pode prescrever e administrar. Medicação acessória, ou seja, o que é que nós podemos dar que poderão ajudar indiretamente na cólica ou em algumas das complicações que as cólicas podem ter. Ora, antes de mais, antiendotóxicos. O que é que são antiendotóxicos? São fármacos que conseguem eliminar ou evitar que fiquem toxinas livres. Nós vamos ter os intestinos que não vão estar a trabalhar em condições. Pelos intestinos não estarem a trabalhar em condições, nós temos uma maior probabilidade das toxinas que estão dentro dos intestinos passarem para a corrente sanguínea. Portanto, temos que tentar proteger o cavalo destas toxinas. E então, poderá-se dar antiendotóxicos. Depois já falámos da parafina, que também irá ajudar a lubrificar todo o tubo digestivo. Temos o psyllium. Nós vamos falar mais do psyllium na terceira parte. O psyllium são umas algas ou umas ervas que são dadas em forma de suplemento, que fazem uma gelatina no tubo digestivo. Também ajuda a lubrificar o tubo digestivo, mas ajuda principalmente a retirar areias do tubo digestivo. Portanto, é muito utilizado em cólicas por areia. Mas vamos falar um bocadinho melhor do psyllium durante a parte 3, quando estivermos ali a ver a parte do como prevenir. O psyllium tem uma ação importante na prevenção das cólicas. Depois, também anti-inflamatórios não esteroides. Os anti-inflamatórios não esteroides que se usa maioritariamente são os que têm a ação analgésica, portanto são aqueles que eu já falei
anteriormente que teriam que se usar com cuidado, mas neste caso também poderão ser utilizados porque podemos ter alguma inflamação, uma inflamação no estômago, uma inflamação no intestino, e então também vão ajudar aqui a reduzir esta inflamação. Antibióticos. Portanto, antibióticos ajudam principalmente quando temos cólicas mais prolongadas, quando temos, por exemplo, uma cólica de algo que aconteceu no estômago, seja uma gastrite, seja até uma complicação de úlceras gástricas. O antibiótico é sempre recomendado dar porque podemos ter o risco de alguma infecção, principalmente uma infecção sanguínea. Portanto, é muito importante nestas situações utilizar o antibiótico para prevenir que não haja nenhuma infecção. Vitaminas e eletrólitos. Escusado será dizer que são muito importantes porque temos o cavalo durante bastante tempo em jejum. Poderá estar umas horas em jejum, mas poderá estar dias. Há cólicas que duram dias a serem resolvidas e este cavalo vai estar em jejum este tempo todo, portanto temos que manter este cavalo nutrido. Como é que nós conseguimos manter este cavalo nutrido? Visto que não podemos alimentá-lo, portanto não podemos passar nada pelo tubo digestivo, portanto tem que ser por via endovenosa e então juntamente com o soro da fluidoterapia poderá suplementar-se este soro com vitaminas e com eletrólitos, que são microminerais e macrominerais que ajudam em toda a fisiologia do cavalo para que ele consiga ter aqui um aporte nutricional o mais aproximado possível ao normal. Podemos utilizar também laxantes, isto se tivermos impactações muito próximas do reto e que não se consigam desfazer. Os laxantes poderão ajudar, não são muito utilizados, mas poderão ajudar. E protetores gástricos, principalmente se tivermos uma questão de úlceras gástricas, algum problema mais focado no estômago, então poderá-se utilizar protetores gástricos para que consiga aliviar e cicatrizar um bocadinho melhor tudo aquilo que se possa estar a passar no estômago. Entre outros, aqui as reticências estão outros produtos, porque poderemos ter outras situações que poderão estar aqui, dependendo de qual será a causa desta cólica, poderemos ter que utilizar outro tipo de produtos. O jejum, lá está, é muito importante durante e após, porque nós, se temos um problema no tubo digestivo, nós temos que tentar salvaguardar ao máximo o tubo digestivo e fazer com que ele trabalhe o mínimo possível. Portanto, é muito importante que durante a cólica, e sim, quando estamos a tratar a cólica, não tenhamos nenhum alimento a passar pelo tubo digestivo, nem sólidos, nem líquidos, está bem? Portanto, quando falamos em jejum, é jejum total de sólidos e de líquidos, e no após cólica também. É importante que ainda estejam um dia, pelo menos quando temos cólicas que duram 2-3 dias, que ainda estejam um dia em jejum para perceber que não há problema nenhum. E depois temos que voltar à alimentação normal com muito cuidado, passar por uma alimentação mais cuidada, mais à base de comida líquida, à base de farelos, à base de mexes. Também vamos falar disso na parte 3, está bem? Porque falo aqui um bocadinho melhor como é que deverá ser o regresso à alimentação no pós-cólica. Após isto, a cólica estará resolvida se for uma cólica médica. Se não for uma cólica médica e tiver indicação cirúrgica, aí já passamos para a parte da cirurgia, que é o que eu irei falar na parte 3. Portanto, se for uma cólica meramente médica, que consiga ser tratada com aquilo que nós falámos até agora, com medicação, com maneio, consiga ser tratada. No final disto, maior parte das vezes está tudo resolvido. Se for uma cólica mais complicada, que tenha os tais indicadores que nós vamos falar na parte 3, quer dizer que é uma cólica cirúrgica, aí depois terá todo o seu procedimento cirúrgico por aí à frente, mas falaremos disso melhor na parte 3, ou seja, aqui na cólica parte 3. Dúvidas que tenham antes de terminar o webinar, visto que já transmiti aquilo que tinha idealizado para vos transmitir hoje sobre aqui a cólica. E se não tiverem
Dúvidas, por favor, também coloquem a dizer que não têm dúvidas, para que eu também possa saber se têm, que já não têm dúvidas e que podemos dar por terminado o webinar. Mafalda diz, fiquei com dúvida como é que a intubação pode servir para diagnóstico. Então, primeiro, vai-nos dar indicação de como é que está o conteúdo gástrico. Portanto, se temos sangue, se não temos, se qual é que é os litros que nós temos em refluxo normal dentro do estômago. Como eu disse, se for superior a 6, é uma indicação cirúrgica. Também nos poderá dar aqui ideia se temos refluxo espontâneo, ou seja, se o estômago já está em pressão e tem que sair, como é que está. Muitas das vezes, nós, se tivermos uma cólica de origem gástrica, por exemplo, um cavalo que comeu um alimento estragado e que ficou a fermentar no estômago, não chegou sequer a passar para o intestino. Nós só com a intubação nasogástrica é que nós conseguimos perceber isso. Acontece muito com cenouras. Temos cavalos com sinais de cólicas assim um bocadinho difusas, não se percebe muito bem o quê, entuba-se e começam a sair pedaços de cenouras dentro do estômago e o cavalo só comeu cenouras no dia antes. Está bem? Portanto, consegue servir para diagnóstico neste ponto daqui onde nós conseguimos ter uma ideia do que se passa dentro do estômago. É algo que tanto dá para diagnóstico como serve também para tratamento. A Ana diz a água morna é boa para situações de intubação. A água deverá estar o mais possível aproximada à temperatura do animal. Portanto, normalmente usa-se água tépida. Como é óbvio, se tivermos um choque térmico muito grande, não é benéfico. Portanto, não é bom utilizar nem água muito fria, nem água muito quente. Portanto, a água tépida é aquela que se utilizará para fazer as lavagens gástricas a quando de intubação nasogástrica. Que a Ariana diz, um cavalo que tenha várias cólicas por areia porque vai sempre à procura no pasto, existe algum motivo em específico para ele apanhar essa maneira? Cavalo, eu já falei disso na parte 1, Ariana. Os cavalos não vão comer areia. Os cavalos têm cólicas por areia porque ao comer em solos que têm a sua base arenosa, eles estão a comer as ervas e junto às folhas das ervas e mesmo nas raízes vêm grandes quantidades de areia e eles ingerem essa areia por aí. Eles não vão comer, portanto não é nenhuma mania, não é nenhum vício andarem a comer areia. Eles não fazem isso. Vem junto à alimentação. Daí ser importante, lá está o psílio, como eu estava a falar e que falaremos melhor na parte 3, bem como se for uma situação muito recorrente, tem que se optar ou por outro pasto para esse cavalo ou evitar que esse cavalo vá ao pasto, porque garantidamente esse intestino, se já faz várias cólicas por areia, esse intestino já está com um dano considerável e há sempre o risco de roturar o intestino e aí e aí poderá ser um risco real de morte. Ana diz que conhece um cavalo que teve cólica de areia em meados de dezembro, até hoje ainda está em recuperação. É normal? Sim, porque nós não conseguimos tirar a areia, nós não conseguimos lavar todo o tubo digestivo. Portanto, nós conseguimos diagnosticar que é uma cólica por areia porque percebemos que existe areia nas fezes, pelo exame que eu falei na parte 1, que se colhe as fezes por palpação retal, coloca-se água e espera-se a sedimentação dos grãos de areia. E após isso, nós vamos só dar um conforto maior ao cavalo, retirar a dor, fazer passagem de líquidos pelo tubo digestivo para tentar sair o máximo de areia e depois tem que se continuar com o tratamento com psílio, com comida mais úmida, como a mecha ou os farelos, de modo a conseguir eliminar toda a areia, porque muitas vezes é muito complicado e demora muito tempo até conseguirmos eliminar toda a areia. Por isso é que é importante que cavalos a pasto ou cavalos que vão ao pasto tomem, lá está, o psílio, mas eu falarei disso melhor na próxima parte, para que não haja cólicas por areia, porque como eu disse, a areia, tal e qual como pode causar uma cólica por impactação,
pode causar úlceras intestinais ou rupturas intestinais. E assim que houver uma ruptura intestinal, o único fim do cavalo, infelizmente, é a eutanásia, porque há, não há mesmo mais nada a fazer. Mais dúvidas que tenham? Não tem mais dúvidas? Muito bem. Ora então, não tendo mais dúvidas, como eu vos disse, na parte 3 vamos falar sobre decisão se a cólica é cirúrgica ou médica e o mais importante de tudo é como prevenir. Ora então, posto isto, agradeço imenso terem assistido a este webinar e já sabem, se no decorrer do vosso estudo tiverem alguma dúvida, é só colocarem pelo campus virtual, esclarecerei assim que possível. Muito obrigado a todos, até uma próxima e uma boa tarde.